Olá, graça e paz. Eu sou a missionária Mirza Abreu, que sirvo aqui na Finlândia, e tenho a honra de todos os meses poder estar facilitando ou coordenando o encontro de missões com refugiados. É um grande prazer ter vocês aqui hoje conosco. Esse encontro eu acho que é uma grande oportunidade de crescimento, mas não somente de crescimento, mas de podermos estar orando e abençoando a vida dos missionários que estão ativamente trabalhando com refugiados. Nosso convidado de hoje é uma pessoa extremamente experiente, tá? Ele está em missões direto ou indiretamente desde 2000. Por um tempo ele trabalhou em tempo integral, por outro tempo ele estava trabalhando também secularmente ou com algumas atividades para poder estar no campo, mas é uma pessoa que sempre esteve envolvido com missões, que tenho certeza que nós vamos ter muita coisa para aprender com o André. André Maroto está junto com sua família na Sérvia, né, já há quase desde 2006, 2007. Ele vai explicar melhor a história dele, tá? E como é que funciona o encontro? Só para quem nunca participou antes, para vocês entenderem. O André ele vai ter um tempo de fala, que aí é o tempo que ele decide quanto que ele precisa, tá? Pode ser 20 minutos, pode ser 30 minutos. Depois ele vai abrir, quando ele sentir que já está na hora, para vocês fazerem perguntas. Então, gente, vocês vão poder ficar à vontade de perguntar coisas para ele, crescermos juntos uns com os outros, tá? Você vai poder fazer isso de duas formas. Ou você vai escrever sua pergunta aqui no chat, ou você vai abrir sua câmera e fazer a pergunta diretamente para o nosso convidado. E, no final, eu sempre digo que é a cerejinha do bolo, nós vamos poder estar orando pela vida do André, porque, né, nós precisamos abençoar a vida desse homem, certo? Com nossas orações, e isso é muito importante no reino de Deus. André, por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Joia, obrigado, Mesa. Obrigado pelo convite ao Missões na Europa. Obrigado por todos que estão por aqui para participarem no nosso bate-papo aqui sobre refugiados na Europa. Eu estou vendo alguns rostos conhecidos aqui, o Jader, que já esteve aqui na Sérvia, nos conhecemos há um bom tempo, nos encontramos no Brasil, um amigo próximo, e a Adriana também, dois gaúchos aí com chimarrão, tô babando de inveja aqui. E muito bem-vindos todos a esse bate-papo. Eu gostaria de fazer, assim, essa primeira parte, vamos dizer assim, uns 20 minutinhos, para não ser muito cansativo para vocês. Eu quero talvez dar assim um pouco da minha caminhada com missões e principalmente em relação aos refugiados, mas eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para perguntas, para um bate-papo, para uma troca de ideias. Eu sou professor por profissão, então eu gosto de uma troca de ideias, um bate-papo, perguntas. Então eu não quero gastar tanto tempo sobre meus históricos, mas deixar mais tempo para que a gente realmente converse juntos sobre a questão dos refugiados, principalmente no contexto de Europa. Então, assim, brevemente, eu sou gaúcho, nascido em Novo Hamburgo, eu cresci em Caxias do Sul, em uma igreja fundada por missionários canadenses. Eu me converti com 9 anos. Sempre tive muito interesse em assuntos internacionais e colecionava já de adolescente notícias de jornais com várias notícias internacionais e sobre outras culturas, enfim. Com 20 anos eu tive a oportunidade de me mudar para a Inglaterra para fazer um trabalho voluntário dentro de um seminário que treinava especificamente para missões, chamado Radcliffe College, que hoje não existe mais. Hoje ele se juntou a All Nations, que talvez seja o seminário mais conhecido na Inglaterra, ou talvez um dos mais conhecidos para treinamento missiológico. Então, eu fui para a Inglaterra em 95, com 20 anos, fiz 2 anos de trabalho voluntário, e me tornei estudante, então, do seminário em 97. Nesse período já, eu
comecei o engajamento, envolvimento com refugiados da antiga Iugoslávia, que eram refugiados da guerra que aconteceu na região, na antiga Iugoslávia, entre 1991 e 1995. Então, na cidadezinha onde eu morava, no interior da Inglaterra, em Gloucester, nós recebemos, então, entre 97 e 98, um grupo de mais ou menos 200 refugiados daquela região específica. Então, comecei meu envolvimento, meu contato com refugiados aconteceu na Inglaterra, entre os refugiados da antiga Iugoslávia. E quando eu me tornei um estudante do seminário, o seminário tinha um esquema de estágios anuais, e os meus estágios anuais, então, foram feitos na antiga Iugoslávia, entre a Sérvia, Croácia e Bósnia, principalmente envolvido com missões e organizações cristãs ou missões inglesas e sérvias, missões inglesas que trabalhavam na região e missões sérvias também na época envolvidas com refugiados. Então, o envolvimento na Inglaterra, principalmente com refugiados sérvios que tinham saído da Bósnia e da Croácia, mas também com muçulmanos da Bósnia, principalmente, e alguns refugiados de outros países, até mesmo da América Latina, alguns refugiados da Colômbia, por exemplo, nós tínhamos. Então, entre 2000 e 2002, depois de ter me formado no seminário na Inglaterra, nós moramos já com a esposa por quase 2 anos na Sérvia, um período inicial de aprendizado da língua, cultura, entender o contexto das igrejas, e mesmo nesse período nós nos envolvemos, então, com o ministério, na época trabalhando com famílias pobres e refugiados, aí nessa época, principalmente refugiados ciganos que saíram de Kosovo durante o bombardeio da OTAN em 1999, onde teve ali o conflito entre os sérvios e os albaneses em Kosovo. Então, um grupo considerável de ciganos também se tornaram refugiados, que não é um grupo que geralmente se fala muito sobre eles, mas era um grupo considerável, então, na Sérvia, que tinham saído de Kosovo. E em 2007, depois de passar um tempo no Brasil, nós nos mudamos para a Sérvia definitivo. E eu, na época, eu já trabalhava como professor de línguas há mais ou menos 7, 8 anos. Então, o meu contato inicial aqui na Sérvia foi nesse contexto de ensino de línguas, mas o objetivo principal da nossa vida era apoiar a Igreja Evangélica Nacional. A Sérvia entra na categoria da maioria dos países europeus, onde a comunidade evangélica gira em torno de 1%. Então, nós estamos falando de um país com 8 milhões de habitantes, aproximadamente, e uma comunidade evangélica de aproximadamente 8 mil pessoas. Então, é uma comunidade evangélica relativamente pequena dentro de um contexto predominantemente ortodoxo. E nessa chegada, então, junto com outros casais locais e casais casados com estrangeiros, nós fundamos, então, a Comunidade Internacional de Belgrado, que é uma igreja que existe até hoje. E durante esse período, então, com um envolvimento menor em relação a refugiados, mas a partir de 2015, de novo, a questão toda dos refugiados voltou à tona a nível internacional, e geralmente as pessoas, a geografia assim dessa parte da Europa é um pouco desconhecida para muitos brasileiros. Então, só para contexto,
muitos dos refugiados da Síria ou do Oriente Médio, a rota principal deles, tendo chegado à Turquia, então a passagem para a Grécia, né? A Grécia é o primeiro país da comunidade europeia na qual os refugiados assim pretendem chegar. Então a Grécia tem recebido um influxo de refugiados grande, já tradicionalmente, historicamente, e os refugiados saindo da Grécia e indo à direção norte, lembrando que o objetivo da maioria é chegar na Alemanha, eles então saindo da Grécia, o próximo país da comunidade europeia é a Hungria. Mas entre a Grécia e a Hungria, então, existem dois países pelas quais os refugiados passam, que é uma zona de trânsito, que é a Macedônia do Norte, que faz fronteira com o norte da Grécia, e a Sérvia. Então, a Sérvia tem sido uma região de trânsito de refugiados né, visível desde essa crise de 2015, e a Sérvia não aparece nas estatísticas europeias em função de não fazer parte da comunidade europeia. Então, todas as estatísticas que vocês talvez tenham acesso sobre refugiados na Europa são de países da União Europeia, né? Então, num certo momento, nós tínhamos aproximadamente 15 mil refugiados na Sérvia. Obviamente, os números eles sobem e descem a nível de Europa. Então, a partir dessa data, eu tive de novo envolvimento com refugiados, não diretamente com o ministério liderado por mim, mas em parceria com pessoas que estavam trabalhando com refugiados. Em 2013, então, numa visita ao Brasil, como eu estava já trabalhando na área de educação há muito tempo, como professor de inglês, mas com formação em missões, em 2013, visitando o Brasil, eu recebi um convite para uma conversa com o presidente internacional de uma missão chamada Teach Beyond. E a Teach Beyond, a sede dela no Brasil é em Gramado. É uma missão presente já no Brasil desde 1958, se eu não me engano. Costumava se chamar Jans Team ou Jans Team. Talvez alguns, principalmente aí os gaúchos, reconhecem o nome. E o Jans Team ainda tem uma sede em Gramado, relativamente central, com o Ministério de Acampamentos, principalmente, uma casa de retiro. Por décadas tiveram um seminário lá que fechou na década de 90 e reabriu, enfim. Então, em 2006, a Janstein Internacional reuniu as várias Janstein pelo mundo e refocaram o Ministério da Missão na área de educação, e ela então o nome foi trocado para Teach Beyond. Então, em 2013, eu comecei um diálogo com a Teach Beyond do Brasil, e me tornei, então, formalmente parte da missão. Em 2018, eu me tornei diretor nacional da Teach Beyond na Sérvia, que é uma missão que trabalha com a área de educação. E em relação a refugiados, em 2018, a Teach Beyond Global, que trabalha nas áreas de educação informal, educação fundamental e ensino médio, e nos últimos 10 anos com o ensino superior também. Em 2018, como uma resposta à crise que aconteceu com os refugiados na Europa, foi então estabelecido um departamento que trabalharia com educação de refugiados, ou educação com os refugiados. E esse ministério da Teach Beyond começou na ilha de Lesbos, na Grécia, que é o foco, que é a ilha de entrada dos refugiados na Europa. É a ilha grega
uma das ilhas gregas mais próximas da costa da Turquia. O ponto mais estreito são 12 quilômetros só de distância entre a costa da Turquia e a ilha grega, então é uma das ilhas escolhidas pelos refugiados como o ponto de acesso à Grécia. Então, a Teach Beyond, com esse ministério, especificamente voltado aos refugiados, chamado Beyond Borders, começou seu ministério em 2018. Em 2021, então, eu recebi um convite para que eu me juntasse ao Departamento de Educação da Beyond Borders, ao Departamento de Educação que trabalha especificamente com refugiados. Nesse contexto de Lesbos, talvez alguns de vocês, eu sei que em outros encontros algumas das pessoas tinham visitado a ilha de Lesbos. A ilha de Lesbos inicialmente tinha um campo de refugiados chamado Moria, que tinha capacidade para 3.000 pessoas. No final de 2020, acho que foi, ou 2019, eles estavam com 23.000 pessoas morando nesse acampamento, com várias organizações cristãs presentes dentro e fora do campo de refugiados. E esse campo queimou no final de 2019 e 2020. Ninguém sabe se foi um ato criminoso, enfim, o acampamento queimou, os refugiados foram transferidos para uma área militar, perto da capital da ilha de Lesbos, a cidade de Mytilene, um local com uma infraestrutura bem melhor, e nessa transição o governo restringiu ou tornou restrito o acesso das organizações cristãs ao campo de refugiados em si. O campo de refugiados lá tem sido, no geral, administrado por uma organização cristã chamada Euro Relief. E a Euro Relief, então, nessa transição, convidou a Teach Beyond a ser responsável pelo projeto educacional dentro daquele campo. Então, nós saímos do contexto do campo de refugiados anterior, onde existiam dezenas de organizações cristãs trabalhando dentro e fora do campo, para um contexto onde a Teach Beyond, a Beyond Borders, teve o privilégio, então, de assumir o programa educacional dentro do campo de refugiados em Lesbos. Até agora tudo tranquilo? Está indo bem? Está indo muito rápido? Tá joia? Tá bom. Então, eu entrei nessa história da Teach Beyond e do seu departamento chamado Beyond Borders, nesse trabalho educacional dentro da ilha de Lesbos. Como até 2021, eu já, além do meu trabalho missionário e do meu envolvimento com a igreja local na Sérvia, eu vinha já trabalhando na área de ensino de inglês como língua estrangeira há 23 anos. Então, a Beyond Borders me convidou a vir a Lesbos. Nós tínhamos na época um programa pequeno lá, que consistia em ensino de línguas, ok? O que a gente chama de inglês como língua estrangeira, inglês EFL. Mas, além do ensino da língua, a intenção com o programa era introduzir elementos de educação pós-trauma, que é uma área relativamente nova dentro do ramo de educação, e é uma área que também tem estado progressivamente mais presente no ensino de línguas, mas em função do contexto com os refugiados, com as crianças, porque o programa é voltado a crianças de 6 até 15 anos. Então, nós queríamos que o currículo, que o programa em si, que o material tivesse elementos de educação pós-trauma. Então, eu entrei no programa, nesse programa em 2021,
onde uma equipe do Canadá já havia produzido um certo material, mas ele ainda ele ainda tinha muitas necessidades em termos de um currículo consistente, de um currículo que pudesse ser usado pelos professores dentro desse programa. Então, a Teach Beyond me convidou para que eu encabeçasse, então, esse projeto da criação de um material que fosse um material de ensino de línguas com elementos de educação pós-trauma. Então, quero compartilhar com vocês um pouco desse material, só para vocês terem uma ideia visual de como ele é. Esse material, antes de mostrar para vocês, vou falar, ou talvez já vou mostrando e vou falando. Esse material foi... aqui. Isso. Eu só queira isso. Vocês estão vendo o material? Tá joia. Então, esse material, de novo, ele o objetivo dele é para trabalho com as crianças entre 6 e 15 anos. Ele é um material que, a nível de inglês, ele usa um padrão que é comum na Europa para níveis de inglês. Então, esse aqui é o nível A1, que é o nível iniciante. Então, dentro desse nível A1, num contexto normal de uma escola de inglês, se dá ou se atribui aí 160 horas de sala de aula para o nível todo, com o máximo possível de 200 horas de sala de aula. Então, considerando o contexto do campo de refugiados, o contexto educacional das crianças, o fato de que muitas delas, mesmo tendo 12, 13, 14, 15 anos, chegam ao campo sem serem alfabetizadas, eu decidi, então, que nós trabalhássemos com o número máximo de horas possível para esse material, que é 120 horas. Então, é um material dividido por unidades temáticas, então que vocês têm uma amostra só, ele não nem está em ordem, aqui é uma amostra de algumas páginas, aqui é a unidade 10, né, a minha casa, e ele tem muitos elementos de desenho, de pintura, de criatividade, em função dos elementos de educação pós-trauma. Nós criamos também personagens para aquele contexto, então nós temos um ilustrador do Canadá, e quando eu comecei a trabalhar com refugiados na década de 90, e comecei a dar aula de inglês para um grupo de refugiados de Kosovo, eu percebi que não existiam materiais existentes para refugiados especificamente, né? E quando eu voltei a essa ideia da criação do currículo, agora em 2021, eu imaginei que talvez agora existisse algo, mas não existe. Então, com o grupo da Teach Beyond, nós decidimos que nós criaríamos um material onde os personagens se parecem com as crianças no campo de refugiados, e o contexto geográfico, então, do material também é a ilha de Lesbos e o campo de refugiados onde eles moram. Então, vocês podem ver que tem muitos desenhos, material voltado muito à parte oral, tem muitas atividades criativas. E um dos elementos criados também foi uma história em quadrinhos, que às vezes ela aparece dessa forma, assim, só o esboço da história. Algumas vezes ela é uma história que é colorida, e dentro da Ilha de Lesbos nós estamos em um contexto onde nós não podemos evangelizar dentro da sala de aula. Então, o contexto lá, as crianças vêm e tem aulas na parte da manhã até 1 da tarde, e à tarde os professores fazem visitas às famílias.
Então, nesse contexto de visitas às famílias, aí sim, como as famílias sabem que todos os voluntários e professores são cristãos, nesse contexto de visita às famílias, então as famílias mesmo se identificam quando elas são cristãs, né? Várias vezes, famílias de países onde elas são perseguidas, quando nós fizemos a visita à família, então eles mostram a Bíblia, ou falam que são cristãos, então nesse contexto é possível, né, sentar, orar, fazer um estudo bíblico, evangelizar de forma direta. Então as histórias foram criadas, muitas delas para serem uma alusão a parábolas bíblicas, ou a histórias que tenham um valor cristão expressados nelas, né? Então, uma forma indireta de nós trazermos a mensagem do Evangelho e valores bíblicos sem fazer um evangelismo direto. E tem tido muito resultado. E o fato de que a história, a princípio, nós criamos histórias que tinham diálogos. E um dos elementos da educação pós-trauma é não ter um diálogo pronto, é que a criança própria crie o diálogo. Então, nós temos já histórias interessantes de algumas dessas histórias em quadrinhos, por exemplo, que uma delas que é uma referência à parábola do bom samaritano, né? Então, um camponês grego que está indo de uma vila a outra e a roda da carroça dele quebra e os gregos passam e outros passam e não ajudam as crianças do campo de refugiados. Então, vêm, ajudam, consertam a roda e tal. É interessante como as crianças, na construção da história delas, chegam muito próximas à narrativa bíblica sem serem apresentadas a narrativa bíblica em si, de forma direta, né? Então é interessante como o Espírito Santo trabalha nesse contexto, né? E a história em si, o valor da história acaba aparecendo também, né? Nós temos também muitas músicas, muitos poemas, muitas atividades físicas, no sentido de coreografia, expressão criativa, que todas fazem parte também desses elementos de educação pós-trauma. De novo, aqui uma unidade 8, o tema aí a natureza, né? Então nós pegamos aí flores, o mato, todos são locais, né? De coisas que as crianças teriam visto. Enfim, algumas atividades mais coloridas. A escolha de cores também tem a ver com uma filosofia toda na área de educação, que são cores ou tons de cores que tem a ver com a educação pós-trauma. Então, muito foi pensado nesse sentido, né? Então, esse material, o objetivo final dele é ter 20 unidades temáticas. Nós estamos trabalhando hoje na unidade 13. A ideia é chegarmos à unidade 20 até o final de setembro. Daí nós temos um grupo do Canadá que são profissionais na área de educação pós-trauma, cristãos que estão revisando o material, então está passando por uma revisão toda de conteúdo. E a ideia é tornar esse material acessível a organizações cristãs, então, que trabalham com aqui uma outra história em quadrinhos, que trabalham com crianças, com refugiados e gostariam de usar o material para o ensino de línguas. Então, de novo, esse é um material A1, e a ideia no futuro é produzir, então, pelo menos no nível A2. Na nossa experiência, a grande maioria das crianças que estão no campo de refugiados, eu vou dizer assim, da minha experiência, 90% delas são A1 e algumas poucas crianças ou adolescentes nível A2. Nós temos, então, aqui uma unidade sobre a família também, temos uma árvore genealógica com várias etnias. É muito interessante quando o currículo foi lançado, como as crianças se identificavam, então, com os personagens em si, né? O contexto dela, os animais conhecidos, as plantas conhecidas, enfim. Então, esse é o meu trabalho hoje dentro da Teach Beyond.
né? Eu trabalho, deixei com o COVID, foi um empurrãozinho final. Eu parei de dar aulas de inglês, né, no mercado secular e tenho trabalhado, então, nesse projeto de tempo integral desde 2021, que é um projeto que realmente junta a parte missiológica, a parte de educação de línguas e o nosso histórico como família de envolvimento com refugiados também. Então, tem sido um presente, foi um presente de Deus realmente, né, poder, então, contribuir dessa forma em um projeto para educação com refugiados. Então, deixa eu parar aqui. Isso eu posso mandar para vocês também, se vocês quiserem. São 50 páginas de uma amostra. Então, hoje eu tenho duas áreas de envolvimento. Uma é como diretor nacional da Teach Beyond da Sérvia. Então, nesse sentido, nós temos um projeto hoje em parceria com missionários russos e americanos para um centro educacional para a comunidade russa que cresceu, multiplicou 10 vezes no último ano e meio em função da guerra na Ucrânia. A Sérvia, como país, tem relações diplomáticas amigáveis com a Rússia. Então, a Sérvia se tornou um país seguro para os russos que não concordam com a guerra, não concordam com o governo vigente, ou têm sofrido certa perseguição, porque a perseguição aos evangélicos na Rússia tem aumentado. Então, a gente vai começar um trabalho. Eles não são tecnicamente refugiados, porque muitos são profissionais liberais, mas nós vamos começar, então, um projeto, plantação de igreja em centro educacional para essa comunidade russa na Sérvia, mas a ideia é expandir, então, para outros grupos de refugiados. E no meu papel de diretor educacional para Beyond Borders, esse Ministério com Refugiados, então, os ministérios principais hoje são na Ilha de Lesbos, com a criação desse currículo. Nós temos uma parceria em Atenas, com um refugiado iraniano que está lá há 10 anos, ganhou a cidadania grega. Ele trabalha com iranianos e afegãos. Nós temos um projeto na Etiópia, também com crianças do lixão de Addis Ababa, reintrodução à escola. Nós temos o trabalho em Uganda, como uma comunidade de refugiados da República Democrática do Congo, uma tribo chamada Banyamulenge, que tem sido historicamente perseguidos nos últimos 30 anos. E nós temos um trabalho também em Niamey, a capital de Niger, diretamente dentro do campo de refugiados com adultos, um trabalho de educação também, né? Então, no momento da Teach Beyond, esses são os locais, e, obviamente, alguns trabalhos localizados dentro do contexto de Europa. Teach Beyond Moldávia tem um projeto, então, eles sendo vizinhos da Ucrânia, um país pequeno. Teach Beyond tem um diretor nacional, eles têm trabalhado, então, com refugiados da Ucrânia lá, fazendo um programa piloto também desse currículo. Misa, eu acho que são informações suficientes, né? Sim, eu acho que a gente tem bagagem agora só para começar de perguntas. Gente, vamos lotar de perguntas esse homem. Não perca a oportunidade, sabe? Acho assim uma grande chance para a gente conhecer. Eu mesmo já tenho algumas perguntas. Você falou muito sobre a questão da educação pós-trauma. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Existem formações nessa área? É uma curiosidade que eu fiquei assim. Onde a gente encontra formação nessa área de educação pós-trauma? Gente, vai escrevendo suas perguntas, vai se preparando para fazer pergunta, tá? Vamos lá. Então, essa área toda é nova no mundo da educação, né? Em inglês é chamado de Trauma-Informed Education. Eu procurei em português e o que eu achei é educação pós-trauma. Então, essa área toda vem... Eu acho que surgiu em grande parte de contextos educacionais onde se trabalha com comunidades de imigrantes,
e percebeu-se ao longo dos anos que, do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista científico, que as experiências traumáticas influenciam a habilidade da criança aprender, onde já existe um estudo todo sobre o processo que acontece no cérebro e áreas particulares do cérebro que se fecham, por assim dizer, para colocar de uma maneira simples, e que impossibilitam o aprendizado e que são e esse bloqueio é causado pelas experiências traumáticas. Então, a educação pós-trauma, ela tenta trabalhar com outras formas de educação que não dependam só do entendimento cognitivo, né, cerebral, lógico, mas que dê oportunidade, então, para a criança fazer escolhas, por exemplo, isso é um elemento de educação pós-trauma, muito elemento de escolha, porque um dos eventos principais que acontece na vida do refugiado é o fato de que a pessoa, as famílias, a criança perde a oportunidade, a possibilidade de escolher, né? Então, a escolha faz parte da educação pós-trauma, e a gente fala de coisas simples, por exemplo, uma das atividades que a gente tem na unidade da família é que nós criamos, por exemplo, voltar um pouco atrás, se você olha um material de inglês, por exemplo, e tem uma unidade sobre a família, mesmo para crianças, assim, numa escola de inglês geral, material da Cambridge, da Oxford, vai ter lá uma figura de uma família ideal, e que então a criança colore o pai, a mãe, a irmã, o tio e a tia. Então, nós temos um contexto aqui onde a maioria das crianças, ou grande parte das crianças, não tem uma família ideal, muitas delas estão com o avô, a tia, o irmão mais velho, né? Não tem pai, não tem a mãe. Então, nós não queríamos criar aí uma família ideal num contexto onde só a ideia de ter que pintar uma família ideal causaria mais trauma à criança. Então, nós criamos assim, são figuras, né, só delineadas de membros da família, e nós criamos, então, como nós lidamos com 5 etnias, nós, então, né, criamos 5 etnias de grupos de família, então a criança escolhe os membros que faz parte da família dela, essa primeira parte da atividade, né, então escolhe, corta, cola e tal, e depois nós criamos uma paleta de cores que vão assim do branco e do bege clarinho até um marrom mais escuro, porque nós temos em Afeganistão, sírios, da África, enfim. Como uma oportunidade, então, de que a criança também escolhesse, né? Tá, minha família é dessa cor X, né? Eu sou dessa cor X, ao invés de ter algo pré-determinado também, né? Então, a criança passa ali para uma escolha, né? Essa atividade nós fizemos com têmpera mesmo, então, a criança vai lá, recebe a bisnaguinha das cores que ela escolhe e faz a mistura. Então, coisas simples assim, mas também a filosofia, toda a ideia, toda a educação pós-trauma passa pela abordagem do professor, o ambiente em sala de aula, a atitude em relação ao aluno e assim por diante. Existem alguns cursos hoje no mundo que estão oferecendo, então, pós-graduação em educação pós-trauma. Existe algo online que se encontra em inglês, mas, de novo, é uma área nova, é uma área realmente nova. Então, na Teach Beyond, nós temos uma pessoa que tem um doutorado em educação pós-trauma, e ele não é tempo integral, mas ele nos presta consultoria, então, para que a gente também, os elementos que são adicionados ao currículo sejam feitos de uma forma que é reconhecido de um ponto de vista acadêmico profissional. A Jaqueline fez uma observação aqui no chat, mas também é uma pergunta, né? Que trabalho maravilhoso. A grande dificuldade de trabalho realmente é a falta de material. Aí ela pergunta: esse material é só para quem faz parte da organização ou futuramente vai estar disponível de outra forma? Explica para eles. A ideia é tornar o material disponível.
tanto para organizações cristãs como para outras organizações que trabalham com refugiados e gostariam de usar o material, né? Obviamente, ele surgiu de um reconhecimento ou um entendimento de que não existem materiais da área de línguas especificamente voltados para refugiados, né? Eu trabalho já há décadas com o Conselho Britânico e quando nós iniciamos esse projeto, existia muito ceticismo, é essa palavra em português? Quando as pessoas são Sim. céticas, né? Assim que se diz. Muito céticos em relação à possibilidade da criação, considerando que no mundo de línguas, a criação de um material novo custa muito dinheiro, né? E o projeto da criação criativa e assim por diante, realmente são projetos né, que custam muito. Então, até uma oportunidade de testemunho, né, nesse contexto entre pessoas que não são cristãs, que são do mundo de línguas, não, nós somos cristãos e nós estamos dedicando nosso tempo, a nossa experiência para a criação desse material sem, né, sem salários exorbitantes ligados ao nosso trabalho, muito pelo contrário, a gente levanta sustento e né, são pessoas que nos mantêm para que a gente possa, enfim, né, toda oportunidade de compartilhar, mas agora que nós já produzimos 13 unidades, então nós podemos mostrar, né, para as pessoas, olha, esse tanto de material já foi produzido, então a reação tem sido muito positiva, tanto de organizações cristãs, que trabalham com refugiados, e nós tivemos já antes do começo da produção do material, a oportunidade de compartilhar a ideia, a visão, mas agora ainda mais podendo mostrar um pouco do que já foi feito. A gente tem visto que pessoas têm tido interesse em usar o material. De novo, ele é para um nível específico, em uma idade específica, mas é um começo de uma produção de algo que realmente não existia a nível global no mundo de missões e vai estar disponível em algum momento em 2024, imagino que mais para o final de 2024 do que no começo, porque nós temos que passar agora por um processo de revisão e do layout do material. Existe um manual do professor que vem junto com esse material, enfim, mas vai estar disponível sim. A Nilce fez um outro comentário. Ela disse que é psicopedagoga, tem trabalhado com crianças com dificuldade de aprendizagem devido a traumas. E fazer isso no trabalho, no contexto de evangelização, é fantástico, glória a Deus, né? É verdade. É uma oportunidade, né? Obrigado, querida, pelo encorajamento. E tem sido realmente, eu vou dizer assim, um trabalho de colaboração de várias pessoas em várias áreas, né, da área de missões, da área de inglês, da área de pessoas que têm experiência em pedagogia, ensino, educação pós-trauma. Então, um trabalho realmente, assim, vamos dizer, de 10 mãos ou 14 mãos aí trabalhando juntos para que o material realmente tivesse um valor um valor até nesse sentido que pessoas, né, que estão no mundo acadêmico, que são da área de línguas, ou da área de educação pós-trauma, ou da área de pedagogia, né, pessoas que têm experiência realmente de ensino, que possam olhar o material e entender que foi muito pensado e muito, né, com muito cuidado foi criado o material para que ele tivesse um valor como material educacional também, não só como uma ferramenta para o reino de Deus e de passar nos nossos valores cristãos e ter oportunidade de compartilhar com as crianças sobre o reino de Deus, mas que ele tivesse um valor também como material em si. Eduardo pergunta, Eduardo pergunta é ótimo. O irmão Eduardo está perguntando: existe possibilidade de educação religiosa autorizada pelos órgãos do governo para cristãos refugiados, especificamente? Deixa alguma coisa? Como é que funciona isso? Eduardo, cada contexto é diferente. Então, por exemplo, em Lesbos,
nós estamos num campo de refugiados que é administrado pelo governo. Então, hoje o governo passou, assim, 90% da responsabilidade da administração do campo para Eurorelief, que é uma missão cristã. No entanto, ali nós temos um contrato com o governo onde é estipulado que nós não podemos, então, evangelizar as crianças de uma forma direta dentro do contexto de sala de aula, como é comum em muitos países da Europa, num contexto de escola mesmo. Fora do campo de refugiados, existem várias organizações cristãs, assim, entre 20 a 150 metros do campo de refugiados. Os refugiados podem sair do campo e, então, irem lá participar de atividades oferecidas por outras organizações cristãs, e lá não existe, então, restrição nenhuma, né? Em outros contextos onde nós trabalhamos, eu trabalho na Uganda, por exemplo, com a comunidade dos Banyamulenge da República Democrática do Congo. É um trabalho onde nós estamos trabalhando com uma igreja local, Banyamulenge, igreja escola, e ali também nós não temos restrições nenhumas, muito pelo contrário, a igreja que está oferecendo o programa escolheu que ela, né, ali fosse feito evangelismo e compartilhar de forma direta com as crianças. Em Niamey, na Nigéria, também não existem restrições, até porque muito do trabalho que a gente faz é fora do campo de refugiados, e ali nós temos um estudo bíblico semanal com um grupo de refugiados adultos, principalmente homens, que vem também ao nosso programa de línguas, né? Então, ali tem se feito estudos bíblicos, tem se feito evangelismo, recentemente foi feito um batismo. Então, obviamente, a Teach Beyond, como uma missão evangélica, tem isso como objetivo final. Nosso objetivo é poder compartilhar. Então, em Lesbos, apesar da restrição em sala de aula, é incrível ver como o Espírito Santo trabalha e abre essas oportunidades dentro das visitas às famílias para poder, então, compartilhar, né? Muitos que chegam, professor, só para comentar, pessoas que são evangelistas chegam e dizem assim, mas como é que eu vou dar aula sem evangelizar? Né? Como é que eu vou fazer isso? E a gente diz, deixa o Espírito Santo te mostrar, te surpreender, como, na verdade, existem muitas outras formas de compartilhar, mesmo no contexto onde, né, tu não pode dizer Jesus ou Deus ou orar, ou enfim, né, mas Deus trabalha, está presente e é fascinante ver, então, o trabalho do Espírito Santo acontecendo ali nesse contexto onde legalmente nós não podemos compartilhar. A Isabel, eu conheço a Isabel do grupo, né? A Isabel, ela está na Espanha, ela está trabalhando com educação de adultos refugiados, tá? E ela diz assim, na Espanha abordamos a dor migratória com adultos, ou seja, a dor do processo ligado à adaptação. Vocês têm algum material de ensino de língua para adultos com essa abordagem pós-trauma? Grata, Deus abençoe. Como é que é o nome dela? Isabel. Isabel ainda não tem, até porque essa criação desse material que nós começamos em 2021 é realmente um trabalho que demanda mais do que as 8 horas de trabalho por dia, né? Então, com prazer, eu tenho trabalhado muitas vezes 10, 12, 14, em função de manter a criação do currículo em dia, mas a ideia é produzirmos, então, outros materiais que tenham foco na educação para adultos. O nosso trabalho em Niamey, na capital de Níger, é com adultos, então um casal americano que trabalha ali, são professores experientes, eles têm criado algum material, muito do material que eles criam ali está ligado à Bíblia, e eles têm usado muito a Bíblia como plataforma para ensino de línguas, considerando que é um contexto onde isso é possível. Em função de muitos refugiados serem muçulmanos, então existe um grupo de homens, um grupo de mulheres, e eu sei que no ano passado, a Carmen,
que faz o trabalho com as mulheres, ela criou uma série toda sobre mulheres da Bíblia e mulheres que tiveram um papel influente na história e descobriu muitas mulheres africanas que têm sido influentes, importantes, né? Então foi um trabalho muito interessante dela, né? Estando aí trabalhando com mulheres, que ela focou o ensino de língua delas no tema de mulheres. Eu não lembro se eram mulheres maravilhosas, não sei, não lembro muito bem o nome. E eu sei que eu ajudei ela nesse processo, porque minha filha tinha um livro só sobre mulheres no mundo, na história, que foram importantes, mas obviamente ela teve a oportunidade, então, de inserir muitas mulheres bíblicas, né? Muitas histórias bíblicas de mulheres que estão presentes na Bíblia, como... mas então, sim, né, para resumir, nós queremos estar produzindo materiais, então, de ensino de línguas com elementos de educação pós-trauma para adultos também. Eu tenho muita vontade de incluir mais brasileiros nesses projetos, também até nesse sentido, estava conversando com a Misa. Eu acho que nós temos experiências educacionais na América Latina que são muito relevantes para o contexto de ensino a refugiados, e eu acho que algumas das nossas experiências são diferentes das experiências de educadores europeus ou norte-americanos, né? Então, eu, como brasileiro, tenho muita vontade de incluir pedagogos e pessoas que trabalham na área de línguas, enfim, mesmo que não estejam envolvidas num projeto de uma maneira direta ou em tempo integral, pessoas que olhariam o material, né, revisariam a parte pedagógica, dariam ideias, sugestões, enfim. Então, se alguém tem vontade, por favor, ó, Então, muito já tem gente bem-vindos. dizendo, Nilce já se prontificou, gostaria muito de poder participar. Olha, já tem gente aí sendo chamada e vocacionada, olha aí. Então, Peraí, deixa aí, eu voltar aqui um pouco. através do Missões na Europa, então, mais tarde a gente troca aí contatos ou deixa o meu e-mail no final hoje do dia. Sim, com certeza. Deixa eu ver, eu voltei a uma coisa, peraí. A Jaqueline fez um elogio, disse fantástico, glória a Deus, por levantar servos como você para produzir material e nos ensinar a como servir melhor. Aleluia. Né? Tem aqui uma outra questão. Ok, já perguntaram sobre como obter o material, vai demorar um pouquinho, né? Ainda não está terminado, mas vamos chegar lá, né? Deus vai abençoar, vai finalizar. Agora, a próxima pergunta: existe algum trabalho, da Raquel, existe algum trabalho realizado na Albânia com refugiados, através da organização de vocês? Que eu acho que a Raquel deve estar na Albânia. Raquel, então, nós temos a TTP está presente na Europa, na Albânia. Nós temos um escritório lá que foi registrado em 2019, se eu não me engano, 2020. Mas nós temos tido contato já com a Albânia há muito tempo. Nós temos vários professores da Teach Beyond, ou que são enviados pela Teach Beyond, que trabalham com algumas escolas bilíngues na Albânia. Uma delas, talvez tu conheça o nome, GDQ, em português, que eu acho que é em Tirana, e com uma escola em Leja também. Então, eu estou tentando lembrar o nome da diretora da Teach Beyond Albânia. A Ah, Raquel disse que ela está se preparando para ir para a Albânia, ela ainda não está lá, ela está se preparando. então, Mas é bom então, conhecer as entidades e quem são as pessoas, até mesmo antes de chegar lá. então, o Brasil, vários missionários brasileiros presentes na Albânia. Então, ali a diretora nacional quer começar um trabalho com refugiados e ciganos, porque a presença de ciganos no leste europeu é muito forte, e eles são geralmente excluídos do sistema de educação. Mas não temos ainda um projeto acontecendo lá na Albânia, mas mais algumas ideias. E sim, eu posso passar o contato da Teach Beyond lá na Albânia. O Renilson fez um comentário que ele tá morando nos Estados Unidos, mas está se aposentando e tem sentido chamado para ser voluntário em missões, né? Portugal, Brasil, né? E aí, sobre voluntariado, se alguém quiser se voluntariar, como é que faz?
Quais são os critérios, né, na sua organização? Como é a porta de entrada disso? Conta para a gente. Então, isso é interessante. Eu vou falar do contexto de Lesbos, especificamente, que é um contexto onde nós temos ali programas de educação acontecendo dentro do campo de refugiados, né? Nós temos tido voluntários, principalmente dos Estados Unidos, vamos dizer assim, são 80% dos voluntários, tanto para o nosso programa, quanto para a Euro Relief em si, que é a organização que administra o campo de refugiados. 80% dos refugiados vêm dos Estados Unidos e Canadá. Os voluntários canadenses e americanos têm direito a estarem na Grécia só por 90 dias. Então, nós temos um rodízio de pessoas que vêm para 3 meses e precisam ir embora porque não é permitido que fiquem mais tempo. Os voluntários europeus, sim, podem ficar mais tempo em função de que a Grécia faz parte da unidade europeia. Então, nós temos tentado conseguir voluntários europeus para que os professores, então, possam ficar mais tempo. Eles vêm como missionários, precisam levantar o sustento deles, enfim, né? São voluntários, mas vêm como missionários. Eu não sei qual é o acordo entre Grécia e Brasil, mas obviamente que nós poderíamos ter pessoas da área de línguas ou professores. A gente ensina inglês, né? Então, a pessoa precisa ser fluente em inglês, mas seria joia ter professores do Brasil que poderiam ser enviados, então, através do escritório da Teach Beyond Brasil em Gramado. O processo aconteceria pelo Brasil, né? Mas todos os outros programas também, né? Em Níger, por exemplo, é um dos locais onde pouquíssimas pessoas querem ir. É um país na região do Sahel, quando é verão a temperatura chega a 46 graus, é árido, as pessoas não podem sair da capital porque não é seguro. Então, existem vários elementos também de segurança ali, mas é um contexto, por exemplo, hoje é um dos contextos mais abertos que nós temos para a proclamação do evangelho entre muçulmanos, né? Então, refugiados ali em Níger, na África, eles vêm da Eritreia, da Somália e do Sudão do Sul, principalmente. E se, vamos dizer que não seja um voluntariado, mas se é uma organização, se é já na Europa, que queira ter a parceria, como é essa parte de parcerias? Você sabe me falar? Só deixa eu desligar aqui, tem um alarme tocando na minha casa, não sei de onde ele está vindo, só deixa eu desligar de responder. Tá certo. Vai desligar o alarme, senão chega a polícia, os bombeiros. Então, tu tinha me perguntado sobre parcerias, Mirza, é isso? Isso, e as parcerias, porque uma coisa você falou já ficou bem interessante sobre o voluntariado, mas e as parcerias? Porque aqui algumas das pessoas que estão participando já estão na Europa, já são membros de alguma igreja local, ou têm já desenvolvido algum trabalho. Como funcionam as parcerias? Então, a Teach Beyond, em geral, como missão, ela trabalha com parcerias locais, né? A Teach Beyond não é uma missão. Eu estou falando aqui do contexto geral de educação, né? A Teach Beyond não é uma missão que entra em um país para, por exemplo, abrir uma escola ou um programa educacional e assim por diante. Ela sempre trabalha em parcerias. Então, hoje, todos esses trabalhos que nós temos são feitos em parceria. Em Lesbos, nós estamos em parceria com a Euro Relief, que é a organização que tem a jurisdição do governo grego para a administração do campo de refugiados. Em Lesbos, nós temos parceria, então, com esse refugiado iraniano, que é diretor de uma organização chamada Athens Birthday Project. Em Uganda, então, nós temos uma parceria com uma organização e igreja liderada por um pastor da República Democrática do Congo e assim por diante.
Então, as parcerias acontecem através de um contato de pessoas a Teach Beyond, ao Beyond Borders, dizendo eu trabalho com refugiados, blá, 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 e eu gostaria de um apoio, né, na área, nós temos um programa educacional, então lembre que a gente trabalha, educação é o foco, eu tenho um programa educacional com refugiados e, enfim, né. A Beyond Borders hoje como departamento está passando por um período de transição, mas a ideia é realmente fortalecer a nossa habilidade de criar parcerias e, por exemplo, fornecer o material que está sendo criado. E existem outros materiais, não só relacionados à área de línguas, mas também relacionados, por exemplo, à área de teológica, né? O que a Bíblia ensina sobre cuidado a refugiados? Quem está produzindo esse material é o Prosper, que é um pastor em Uganda, um pastor da República Democrática do Congo, que é refugiado já há 30 anos na região, e ele vai produzir esse material teológico, mas então a ideia é continuar fomentando parcerias. Hoje eu tenho contato com 3 brasileiros no Oriente Médio, um na Jordânia, um na Turquia, e o terceiro, não lembro onde, no Iraque, no norte do Iraque. E a ideia, e são 3 brasileiros que estão trabalhando com refugiados e têm um programa educacional. Então, a ideia é ajudá-los a fortalecer o programa educacional que eles têm. Então, parcerias é realmente o que a Teach Beyond faz. Muito bom, muito importante. Tem um comentário da nossa irmã, eu acho que é a que está na Inglaterra, se eu não estou enganada, isso. Ela disse, eu sou pedagoga e psicóloga e tenho alguma experiência com acompanhamento pós-traumas, porque ela esteve em Burkina Faso. Fiz um curso rápido lá, mas bem específicos para aquele contexto, dando atendimento para crianças e adultos locais e alfabetizando adultos, principalmente mulheres muçulmanas, e aulas de inglês e francês para crianças e adolescentes. Se eu puder colaborar de alguma forma, me coloco à disposição. Louvado seja o Senhor. De muitas formas. É a Adriana que me mandou isso? Sim, Mas, pronto, agora ficou mas, mais fácil, de gaúcho para mas gaúcho. bate, mas bate. Com certeza, com certeza, com certeza. E acho que a questão aqui é conversarmos. Eu diria assim, a questão vai ser se tu quer dar 2 horas por semana, 10 horas por semana, 20 horas por semana, porque a necessidade é enorme. Nós queremos, Adriana, já começamos a criar um grupo de pessoas que têm experiência, têm uma perícia, né, no ramo, para esses diálogos em relação ao apoio aos materiais, né, existe apoio também não só aos refugiados diretamente, mas as equipes que trabalham com eles. A gente fala muito da ideia de trauma secundário, não sei se é assim em português e inglês, a gente chama de secondary trauma, que é o trauma que as pessoas que trabalham com os refugiados, né, o trauma pelas quais elas passam. Então, a gente tem visto um desafio aí no cuidado pastoral às pessoas que trabalham com os refugiados também, né? No caso de Lesbos, que os professores estão ali todos os dias, de segunda a sexta, né, das 9 da manhã, 1 da tarde, depois mais 3 horas, visitando famílias depois da hora do almoço. Então, é uma carga emocional, né, pesada, mas sim, com certeza, gostaria muito de conversar contigo e conversarmos sobre possibilidades de um engajamento teu, um apoio dentro da tua área de perícia, com certeza. Eu Obrigado. posso falar? Pode, deve. Então, só para complementar, eu saí de Burkina Faso no ano passado e eu vim, amando de Deus, para a Inglaterra para improve my English, porque o meu inglês é intermediário, com um projeto de dar atendimento psicológico para missionários, né? Já tendo, mas a maioria dos missionários tem inglês como segunda língua, então eu não consegui atender nessa língua.
E então eu estou aqui por 1 ou 2 anos, mas a gente pode conversar depois a respeito de uma forma de trabalhar junto. Joia. Fico muito animado em ouvir isso. Obrigado. Meus queridos, alguém mais tem alguma pergunta? Se você tem alguma pergunta, aproveite, abra sua câmera ou escreva, para que a gente possa... Porque sua pergunta pode ser a minha. E sua resposta pode edificar a vida de todos nós. Então, vamos lá. Quem tiver perguntas, pode fazer. Aproveitem. Tá? Tem uma coisa que o André falou, que eu achei maravilhoso, que é uma coisa que a gente às vezes não fala, que é sobre esse trauma secundário, né? É muito difícil, a gente lida com pessoas que estão em sofrimento profundo. E você tem que, eu vou usar uma expressão de crente, viu? Agora, a gente tem que guardar o coração. E não é fácil guardar o coração. Quando a gente encontra com situações humanas, materiais, sociais, que são tão grandes, tão gigantescas, que você não vai dar conta. E você tem que entender que você não vai dar conta de todos os problemas sociais, espirituais, e Deus não chamou a gente para isso, sabe? A gente tem que entender que a gente tem um limite real daquilo que a gente pode fazer, e a gente não tem que estar carregando a bagagem sem necessidade. E falar sobre isso, amadurecer nisso, é muito importante, muito necessário, né? Exatamente, é necessário cuidar de quem cuida, é verdade. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Quase um leão. Mais alguma pergunta? Escreva ou abra a câmera. Senão a gente vai para a última, a gente vai abrir para as orações. Ou comentários também, Ou pergunta, comentários, se alguém... comentário, É pode verdade. comentar também, sim. Se alguém quiser fazer algum comentário. Eu gostaria, se alguém no grupo aqui, que está aqui hoje, souber de algum treinamento online, claro, a princípio, que tenha nessa área de educação pós-trauma ou de atendimento pós-trauma, que envie, né? Porque, como o André falou, é uma coisa muito recente, eu não tenho conhecimento de onde tenha, onde eu possa fazer, mas eu acho que é necessário. Eu gostaria de fazer um treinamento nessa área, né? Buscar mais conhecimento, mais aprofundamento. Então, se alguém souber, por favor, acho que dá para colocar naquele grupo, né? De refugiados. Sim, sim, pode. No grupo de missões com refugiados, você pode colocar informação, notícias, você pode colocar informação de cursos, você pode dar testemunho de coisas correlacionadas à causa dos refugiados. Tá? O que tiver correlacionado ao assunto, você pode colocar, fica à vontade, né? Adriana, isso é muito interessante que tu comentou. E existem cursos online, eu já fiz alguns deles, mas eu diria assim, para ti como psicóloga, talvez os cursos oferecidos hoje seriam muito superficiais, né? Existe, no entanto, na Suíça, eu não lembro o nome da organização agora, que são psicólogos que trabalham com refugiados, especificamente, eles oferecem treinamento online, o último foi em maio, eu acho que o nome deles é Ágape, mas eu posso checar e colocá-la no grupo, tanto tu faz parte do grupo lá no WhatsApp, Adriana? Tá. E isso é uma coisa que eu comentei com a Mirza, seria muito interessante também para nós brasileiros, no contexto de Europa, principalmente, que estamos trabalhando ou envolvidos, criarmos uma rede nesse sentido, né? Para troca de informações para pessoas que já estão envolvidas e precisam, como nós, precisam de treinamento ou têm interesse em áreas específicas de treinamento, para que a gente possa, então, criar uma database aí de organizações e pessoas que oferecem treinamento. E eu vou te falar, só comentar para ti também, tu pode olhar, vou colocar aqui no chat. Existe uma rede chamada Refugee Highway Partnership. Eu comentei com a Mirza, eles têm uma conferência anual na Europa, a última aconteceu em Nápoles, agora em março,
e eles estão tentando criar também uma base de recursos para as pessoas que trabalham com refugiados, mas eles são possivelmente um local uma rede na qual, onde a gente pode encontrar esse tipo de informação também. É tipo assim, eu sou psicólogo, gostaria de fazer um treinamento pós-trauma, eles conheceriam outras organizações que também fazem. Eu vou colocar o nome aqui da Refugee Highway Partnership. Bom dia, paz. Bom dia, Estão me querida. ouvindo? É mais uma pergunta sobre essa questão mesmo que... Bom dia, paz para todos. Que o André estava falando, né? É porque a minha igreja, a gente tem uma família, né, de refugiados que chegou aqui, fez um ano agora, que estão conosco, né? E é sobre essa ideia mesmo que a Adriana estava falando aí, né, de ajuda e de como a gente pode estar passando para eles, porque há um pouco tempo atrás agora, a mãe da pessoa, né, do refugiado que está aqui, ela faleceu e eles estavam com uma família lá em Belo Horizonte também, né? É uma família que está aqui, eu sou do estado do Rio de Janeiro, e tem uma família, a família deles estavam lá, irmãos, aí ele foi até para lá, né, para sepultar a mãe, e eles voltaram de lá um pouco meio abalado, né? A família daqui estava com a intenção de voltar, estava com a intenção de estar lá em Belo Horizonte junto para estar perto, porque o choque para eles, acho que aqui, né, da língua, da convivência, ficou um pouco, e as crianças também, né? Essa é a família que tem 5 crianças, né? Começaram na escola esse ano, e para eles o ensino, né, está um pouco difícil, né? Eu até comentei sobre o material, e a gente está passando para eles, né? Essa coisa que a Adriana estava falando aí seria bom, porque até mesmo o pastor ele ficou até um pouco abalado, assim, porque é complicada a situação deles, né? E por esses dias também, a mãe dela foram pegos lá no Afeganistão, pegaram elas, fizeram, maltrataram, mas assim devolveram, né? E ela ficou em choque. O psicológico dela estava bem, né, abalado, e a gente ficou naquela oração, né, porque só oração a gente às vezes não entende muita língua, a gente tem a comunicação com eles pelo aplicativo, mas o sentimento mesmo, só quem pode é o Espírito Santo para estar ali confortando. Então eles ficaram muito abalados, com a intenção até de ir para Belo Horizonte para estar próximo às famílias deles, né? O pastor então conversou. Aqui eles têm uma casa, né, que a igreja apoia, né? Eles vieram pelo Instituto Barnabás, e é sobre isso que eu estava querendo saber, sobre essa ajuda de como a gente está preparando, né? Se preparando também, porque realmente mexe com o psicológico todo da igreja. A igreja quer ajudar, a gente fica às vezes sem como entrar profundo com eles, porque é totalmente diferente a linguagem. Agora é que eles estão adaptando o estilo de vida daqui, né? Elas já estão um pouco mais soltas, mas no começo foi um pouco puxado. Era sobre esse cuidado mesmo também, e essa oportunidade de a gente aprender um pouco mais, né? Ela como é psicóloga, Adriana, aí, de uma ajuda, né? A gente também poder estar passando para eles segurança. É isso que eu queria saber também, se teria como a gente ter esse grupo de ajuda. Isso é uma conversa interessante, acho que é uma conversa que talvez até a Missões na Europa pode, né, pensar aí mais no contexto de Brasil, mas eu só queria dizer assim brevemente que a tua experiência, Cristiane, é real. Eu acho que a gente tem uma vantagem cultural no Brasil, que é essa proximidade pessoal, que se torna um apoio importante às pessoas, né, serem bem acolhidas, bem-vindas, quistas, bem recebidas, isso é importante. O trabalho da igreja em si, em oração e apoio, também é muito importante, mas existem certos traumas e certos problemas que realmente necessitam, né, a intervenção de um psicólogo, de um profissional, e não há nada de errado
nesse sentido, né? Não quer dizer que Deus não faz, não cura, enfim, mas o psicólogo tem as ferramentas para entender melhor as raízes, os mecanismos, os processos e formas como poder ajudar as pessoas a lidarem, né, com isso. Então, a gente tem visto também que a necessidade de envolvimento de psicólogos profissionais se torna realmente muito, muito importante para um cuidado mais efetivo, mais eficaz, talvez, aos refugiados, onde a gente, além do apoio físico e emocional, através da comunidade da igreja, das orações, das amizades, que a gente possa também dar esse apoio psicológico que é extremamente necessário, né, nesses contextos. E a Adriana, obviamente, seria um profissional que poderia elaborar muito melhor, né, essas necessidades ou formas de atender os refugiados, mas com certeza essa experiência que tu tem, que as pessoas mesmo se sentem emocionalmente desgastadas ou que não têm as ferramentas para apoiar, que as pessoas se sentem abaladas frente ao trauma vivenciado por outros, é isso que a gente estava chamando de trauma secundário, né? Que a gente mesmo, na nossa empatia e cuidado, acaba vivenciando ou vivendo o trauma que está sendo sofrido por outro, né? Então é importante a presença de um profissional psicólogo também para orientar como a igreja, como as pessoas, como o pastor pode proporcionar um cuidado mais abrangente. Cristiane, no nosso grupo de missões com refugiados, nós temos alguns profissionais. Se você está no grupo, você pode até colocar no grupo a necessidade que você gostaria de falar com algum psicólogo cristão que estivesse no Brasil. Nós temos algumas pessoas no grupo que estão no Brasil, né? Então, eu acho que a nossa irmã pode também, se ela tiver disponibilidade também de ajudar, mesmo virtualmente, eu creio que ela, se ela puder ajudar em alguma coisa, né? Então, Mirza, hoje eu dou atendimento para alguns missionários e alguns cristãos, mas como eu estou com o objetivo aqui de aprender o inglês, né, de melhorar o meu inglês, e aí eu estou num programa dentro da Jocum, na Inglaterra, então eu estou com os meus horários reduzidos. Eu tenho tido muita demanda e eu não estou conseguindo dar conta. Agora eu só queria, só para não perder ali a linha da Cristiane e o que o André comentou, eu queria dar só assim um toque, tipo o toque de emergência, para quem trabalha com refugiados, com pessoas que passaram por traumas. Muitas vezes a gente sofre porque a gente acha que a gente tem que falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Quando, na verdade, na maior parte do tempo, a gente precisa só estar ali, escutar e, às vezes, abraçar. Eu sei que nós achamos que precisamos dizer alguma coisa para poder acalentar, mas só o fato da gente estar ali escutando, saber que a pessoa saber que ela tem alguém que ela pode contar, que vai ouvir ela, e se a pessoa puder fazer alguma coisa de uma necessidade mais concreta, vai fazer, isso já é a metade do caminho. Amém. Então, a gente tem que aprender a isso, a não sofrer porque a gente não pode fazer nada de prático em algum momento. Uhum. E ter essa consciência, que a presença e você se importar e outra pessoa saber que você está se importando, isso já é uma boa parte do processo. Amém. Obrigada. Mais alguém quer fazer Desculpa, algum não sei se eu comentário? respondi o que você me perguntou, Mirza. Não, tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Você respondeu sim, com certeza. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário ou uma pergunta? Se não tiver, nós vamos para a oração agora. Mais alguém? Bem, André, eu queria que você colocasse agora para a gente que questões você gostaria que nós pudéssemos estar orando por você, por sua família, ou que assuntos você gostaria que nós estivéssemos intercedendo. Fique à vontade. Joia. Eu vou assim, meio em tom de brincadeira, mas sério, falar sobre o primeiro assunto. Eu diria assim, sustento ao missionário é quase um assunto que as pessoas deveriam ter como
padrão, né? O presidente da THPO no passado falava assim, o missionário ou ele está levantando sustento ou ele está se preparando para levantar sustento. Então, dentro do contexto do nosso trabalho diário, claro que existe o desafio do sustento sempre, né? E é algo que a gente entrega a Deus e ele cuida, mas a gente tem um chamado também para envolver outras pessoas com o nosso ministério, porque ele é o ministério de Deus, não é algo que a gente inventa ou cria, né? A gente realmente vê Deus liderando e mostrando e permitindo, né, que projetos aconteçam, pessoas sejam alcançadas, enfim. Então, sustento sempre é um motivo de oração para qualquer missionário. Mas além desse pedido assim mais egoísta, né, centrado em mim, eu diria que o projeto todo tem sido muito bom, assim, ver Deus possibilitando a equipe trabalhar junto. Nós temos uma equipe de 5, tempo integral, em países diferentes, fusos horários diferentes. O nosso objetivo é realmente servir aos missionários e agências missionárias que trabalham com refugiados, ou projetos, ou enfim, se as Nações Unidas tiverem interesse no material, né, a gente disponibiliza, mas a ideia é realmente poder abençoar, então, todas as pessoas que têm trabalhado com missionários a poder desfrutar desse material. Então, pela realização dele, tem sido assim um prazo extremamente curto, considerando a quantidade de material que decidimos produzir num período X, isso em função da demanda que existia lá no campo, né? Então, eu diria assim, esse é um pedido de oração principal. E dentro do nosso contexto de Europa, principalmente vocês no Brasil, a Europa é um continente que está, onde o cristianismo está decadente, né? Com exceção de Inglaterra e Holanda, que tem aí um percentual de 5,5% de evangélicos, a grande maioria dos países na Europa, o percentual é entre 1% e 2% de evangélicos. Talvez a Escandinávia é um pouco diferente em função da... Não é. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Sim, sim. Então, acho que existem dois aspectos e existe uma oração pelo movimento missionário dentro da Europa, que é feito por várias pessoas, incluindo europeus, mas o Brasil tem participado desse movimento de forma mais ativa, né, nos últimos 20 anos, progressivamente mais ativo. Mas também pelas igrejas existentes, né? A Europa é um continente onde o cristianismo fez parte da história da Europa nos últimos 2000 anos, em algumas partes da Europa, outras talvez 1000 anos. Essa parte aqui onde eu estou, o leste europeu, é predominantemente ortodoxo, então nós estamos falando de um contexto diferente do contexto católico, que é da Europa Ocidental, Portugal, Espanha, Itália, França, partes da Alemanha, ou do protestantismo histórico, né? O norte da Europa, Escandinávia, então o leste da Europa, historicamente, predominantemente ortodoxo. E Deus está presente ali, né? Dentro do contexto da Igreja Ortodoxa, tem existido movimentos de reavivamento. Então, a Europa é um continente que precisa muito oração e a chegada dos refugiados, apesar de ser, né, muitos europeus, principalmente não cristãos, serem contra, né, é algo que Deus tem feito na história. A gente tem que tentar olhar esse processo como algo que Deus tem permitido. Ele tem trazido muitas pessoas de países onde o acesso é restrito a missionários, né? Então, hoje nós temos as pessoas vindo à Europa, e é uma oportunidade muito, muito grande, muito interessante, e muitos têm falado de um reavivamento da igreja evangélica europeia que aconteceria através de um movimento entre os refugiados. A igreja iraniana, por exemplo, tem crescido
muito em países como a Inglaterra, a presença de evangélicos iranianos assim, sentida, é perceptível, né, além de igrejas africanas e latino-americanas, mas quando a gente fala dessa região de Oriente Médio e uma região nessa parte do mundo ali de onde muitos refugiados têm vindo, Deus tem trabalhado no contexto dessas comunidades né, de refugiados. Então, oração pelo continente em si, né, pelos brasileiros, pelos missionários, pelo continente. Eu acho que essas orações gerais, assim, não só abençoam a mim, mas abençoam a Mirza, a Adriana, outros missionários que estão na Europa, né, nós progressivamente trabalhamos e conversamos mais juntos, isso é muito bom. Então, por isso, eu diria, pelo sustento de todos os missionários, eu tenho certeza que a Mirza concorda comigo, que sustenta sempre, né? Então, sustento, mas que Deus realmente vá à frente, né, dos projetos da TTPON, do envolvimento da Mirza, da Adriana, independente de trabalharmos com uma missão de tempo integral ou não, todos somos chamados, nós todos somos embaixadores do reino de Deus, né, independente de estarmos num trabalho secular 100%, em ministério 100%. Eu particularmente não acredito muito nessa distinção, então eu sei que Deus nos chama, Deus nos envia, Deus nos traz, Ele faz parte da nossa história de vida, então todos nós precisamos da direção dEle, né, do cuidado dEle nesse sentido. Então, é isso aí, são talvez pedidos um pouco gerais, mas né, são pedidos que são relevantes para mim e para todos nós também, né? Pronto. Agora, a gente vai dar oportunidade para 2 pessoas orarem por você, André, e pelos seus pedidos, tá? Eu queria saber quem gostaria de orar, tá? E se você quer orar, escreve rapidinho eu. Os 2 primeiros que escreverem eu no chat já vão ser as pessoas que vão poder abençoar a vida agora do André com sua intercessão. E nós vamos estar aqui também, né, orando juntos. Quem gostaria de orar, pode escrever eu aqui, tá? No chat, que a gente... Aí você abre seu microfone, sua câmera, e tem a oportunidade de estar intercedendo pela vida do André, que tanto nos abençoou hoje, né, com partilhar da sua experiência, da sua trajetória, tá certo? Não há tímidos entre nós, né? Porque os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Então, eu não tenho coragem de acreditar que tem algum tímido aqui, tá? Só tem gente aqui experiente, calejado. Vamos lá, gente, escreve aí um eu aí. Já começamos. Vai, ó, mexi nas feridas. Temos a Isabel. É Isabel? É Isabel? E temos em seguida, eu cega que só, estou com óculos, mas é mesmo que nada. Como é o nome da segunda pessoa, André? Tu acha que teu... Ronaldo. O primeiro é ou o Juarez ou a Isabel. Eu não sei quem veio hoje, se foi a Isabel, se foi o Juarez que veio. Acho que foi a Isabel que veio para a reunião. Tá legal. O A segundo Isabel é é uma José pessoa que eu Ronaldo acho que precisa Santos. conversar com você com calma depois, André, porque ela é uma pessoa que está envolvida com a educação, tá certo? Lá na Espanha. E a segunda pessoa que vai orar é o José. José Ronaldo. Isso. Primeiro vamos dar a oportunidade à Isabel, e aí depois você, meu irmão José Ronaldo, você vai poder orar, tá bom? Isabel, pode ficar à vontade. Vamos orar pela vida do André e pelos pedidos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tu és tão maravilhoso, Senhor. Essa manhã, essa tarde, nós estamos sendo tão imensamente abençoados pelo teu servo. Mas, Deus, nós queremos te suplicar, em nome de Jesus, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. Nós sabemos, Senhor, que quando nós, como missionários, aceitamos a tua convocação, o teu chamado, nós temos convicção no nosso coração que o Senhor cuida de cada detalhe. Mas também sabemos, Senhor, que os céus estão abertos diante das nossas súplicas. Por isso, hoje, nós te suplicamos, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas dos céus para os teus servos em sustento financeiro, Deus.
Tanto, Senhor, quanto que nós temos clamado a Ti por outros missionários e também pelo André e pela sua família. Senhor, abre as portas do céu, Senhor, para que o André possa mais uma vez, como nós sabemos que ele sabe quem Tu és, que ele possa ver, Senhor, como sinal teu, de que aquele que lança a mão no arado, ele não sente falta de nada, porque a tua palavra diz que em tudo nós somos atribulados, mas o Senhor é conosco, Senhor. Nós não temos sentido falta de nada, não sentimos falta de nada, porque tudo o Senhor provê. Mas o Senhor também tem o seu coração sensível para as nossas súplicas, porque o Senhor sabe que somos apenas pó, Senhor. Por isso, Deus, derrama graça sobre a necessidade financeira do teu servo. Derrama graça também para este maravilhoso trabalho que o Senhor colocou no coração dele, de produzir material, Senhor, em inglês, para abençoar vidas e abençoando vidas, levando o teu evangelho da salvação. Abençoa também, Senhor, enviando mais obreiros para a tua seara, nesta organização tão importante. Deus, muito obrigada por todos os missionários, obrigada pela AME, que tem feito um trabalho maravilhoso, Senhor, que tem feito aquele cuidado ministerial sobre os missionários espalhados pela Europa e pelo mundo. É carinho teu, Senhor, no nosso coração, é carinho teu no coração do André, Senhor, é carinho teu, Senhor, no coração dos teus missionários. Obrigada, Deus, pela vida preciosa da Mirza, obrigada pela vida preciosa do Glauco também, Senhor. Obrigada por todos os outros missionários envolvidos na tua obra. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e te agradecendo, sabendo que tu ouves a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 José. Paizinho, Amém. nesta manhã, que manhã tão abençoada para nós. Nós, nesse momento, temos a oportunidade de sermos abençoados, Senhor, pela vida do nosso irmão. Obrigado porque por cada um aqui, cada participante que pôde contribuir. Agora, querido Senhor, é na tua presença que nós estamos ouvindo os desafios que são imensos. Senhor, os campos são grandes, estão maduros. Há uma urgência imensa, Senhor, de necessidade. Nesse momento, nós Trabalhamos na Albânia há 10 anos, mãos. na área de Senhor, educação. pedindo a tua Desculpa, graça, depois a da tua escola. orientação, a Trabalhamos juntos a intervenção um grande da cigano tua parte, próximo a Senhor. Tirana, um grupo Senhor, para os cigano grandes próximo a desafios Tirana. que é Alguns lançado ingressos sobre no os teus sistema servos. escolar estão até hoje. Quero, em nome No de grupo Jesus, muito discriminado especialmente da pedir pela região. vida do Valeu a André, pena trabalhar com em eles. todos os Muito seus boa essa pedidos, live. Obrigado Senhor. pela oportunidade de Senhor, participar. levanta dos céus recursos, os meios, as providências, Senhor, para que possa chegar aos campos. Eu sei que o Senhor é poderoso. O Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos. O Senhor é o dono da seara. O Senhor é o Senhor absoluto que cuida, ó Deus, de cada um dos teus servos. Que eles não desanimem, Senhor, em meio aos desafios, em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas o Senhor possa colocar sua mão de poder, ó Deus, nos desafios os quais os teus servos foram colocados. Dá-lhe graça, cuide da saúde emocional, Senhor, da saúde física, Senhor, dos teus servos, que a fé dos teus servos, ó Deus, sejam vivificada. Mas tome especialmente, André, nas tuas mãos, diante de um campo difícil, Senhor, em meio, ó Deus, aos refugiados, Senhor, ao ensino da tua palavra, Senhor, a língua que precisa demonstrar como testemunho, como anunciar as tuas boas novas diante dos desafios que ele tem, mas tome nas tuas mãos, eu te peço, Senhor, nesta manhã, pelo teu servo, mantenha o seu coração apaziguado, confiante em ti, que sua fé seja renovada, Senhor, nesta manhã, que cada irmão aqui presente possa manter a esperança no coração, possa se envolver, oh Deus, que sejamos vocacionados, chamados cada momento, sabendo no nosso coração aquilo que desejamos, ó Deus,
e aquilo, ó Deus, que fomos chamados para uma obra preciosa, Pai. Guarda, ó Deus, a vida do teu filho. Eu te rogo também por todo o material usado, ó Deus, como estratégia para a evangelização, para o alcance dos povos. Senhor, somente o Senhor pode dar sabedoria e graça, como trabalhar, ó Deus, que material bem adequado, apropriado, Senhor, que possa alcançar os corações, mas acima de tudo, Senhor, que possamos servir ao nosso semelhante, que haja compaixão, que haja, ó Deus, misericórdia no nosso coração em favor do carente, do que sofre, do necessitado. Eu rogo ao Senhor a tua providência e graça, Senhor, por todas as agências que trabalham voltado unicamente, ó Deus, para o trabalho com refugiados e tantas outras frentes. Senhor, abençoe dos mais altos céus. Eu rogo também, Senhor, especialmente pela Europa, Senhor, por cada um dos países, pela frieza espiritual, Senhor, por toda a ação que as trevas têm colocado, ó Deus, para o esfriamento desse continente. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa aquecer os corações dos europeus, Senhor, que possa trazer um avivamento por debaixo do teu poder, Senhor, que as nações, ó Deus, possam ser movidas, ó Deus, em direção a esse continente. Te pedimos que possa despertar o nosso povo brasileiro, Senhor, América Latina. Te peço, Senhor, que cada nação, ó Deus, neste mundo que estão em falta, ó Deus, de obreiros, te peço a tua bênção, Senhor, que haja um movimento de despertar nos europeus. Te peço pelas igrejas que ainda, ó Deus, mantém-se íntegra, Senhor, que tem avivado os corações, Senhor, que o Senhor possa sustentar. Eu te rogo, Senhor, que haja avivamento, como os meus irmãos do passado, ó Deus, que manteram, ó Deus, firmes a sua convicção. Que esse continente europeu, ó Deus, seja agraciado com teu favor, que essa missão que o Senhor nos dê, de ir, anunciar, pregar, ensinar, discipular, isso esteja no nosso coração, Senhor, e que cada um dos meus irmãos presentes nesta manhã, nessa pequena reunião, Senhor, sejam abençoados e seja agraciado pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade e a tua graça que tem sido grande conosco. Tenha misericórdia de nós e por isso nós, como irmãos, ó Deus, dizemos, Senhor, a ti, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, ó Deus, o Senhor possa fazer das nossas vidas um instrumento de graça. Use nossos dons, os nossos talentos, Senhor, use as nossas vidas para sermos úteis, ó Deus, no teu reino. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço juntamente com os meus irmãos e todos nós dizemos em uma só voz, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Amém, queridos. Obrigada por quem intercedeu pelo André. André, você está aberto agora para dar as suas considerações finais. Fique à vontade. Só quero dizer que fiquei muito feliz de ter aí passado essa hora e meia, um pouquinho mais com vocês. Obrigado, Mirza, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de compartilhar. Obrigado pelos comentários, as perguntas. Eu acho que talvez no momento futuro a gente possa voltar a falar sobre refugiados. Talvez a gente possa ter um sábado falando sobre educação pós-trauma entre refugiados enfim, eu fico à disposição no futuro para compartilhar de novo, mas fiquei muito feliz de poder estar com vocês aí essa tarde. Obrigadão. Nós que agradecemos. O André colocou também um e-mail dele, né, aqui no chat, né? Você pode falar em voz alta o e-mail? Maroto, então meu sobrenome é Maroto. Eu não sou Maroto, mas o sobrenome é Maroto. Enfim, Amaroto, brincadeirinha. Amaroto, de André, amaroto, @teachbeyond.com. Mas, de qualquer forma, se você está no grupo de missões com refugiados, você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp do André, que ele responde, tá? Pode, às vezes, demorar um pouquinho, porque são muitas responsabilidades, mas ele não deixa de responder, tá bom? Gente, eu quero agradecer vocês pela bênção que foi, né, vocês estarem participando. Se Deus permitir, mês que vem estaremos aqui novamente. Eu amo o texto de Tiago. Se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo, né? Então, se o Senhor permitir, mês que vem nós estaremos novamente,
tendo um encontro, mais um encontro para fomentar esse debate, esse crescimento, essa intercessão, né? E o Senhor seja louvado por tudo isso. E fiquem, que Deus abençoe o fim de semana de vocês, tá? E a paz. Tchau! Amém. Amém. Tchau.